Olá pessoal, tudo bem? A gente está num videozinho rápido. Eu queria explicar uma questão para vocês, certo? A respeito da nossa academia, né? O que eu venho postando diariamente ao Discord, certo? Então, minha gente, para essa questão, a gente tem que saber os conceitos e os princípios do chamado os princípios de Le Chatelier, certo? E para isso, minha gente, para essa questão, a gente vai precisar saber do conteúdo de deslocamento de equilíbrio. Então ele dá uma reação, ele fala que é uma reação endotérmica, né? Ele dá o ΔH maior que zero, ou seja, está absorvendo calor. Caso o ΔH fosse menor que zero, seria uma reação, no sentido direto, seria uma reação exotérmica, ou seja, está liberando energia, ou seja, está, ao invés de absorver calor, está liberando calor, tá bom? Então ele pergunta como é possível deslogar o equilíbrio no sentido dos produtos, ou seja, no sentido direto, certo? No lado esquerdo a gente tem dois hidrogênios mais um nitrogênio, a gente tem três volumes, e no lado direito a gente tem um volume, certo? Então, à medida que a gente aumenta a pressão, certo? Ó, ele fala na letra A o seguinte: o aumento da pressão por redução do volume. Então, quando a gente diminui o volume, ele vai para o local onde tem maior pressão. E quando a gente aumenta a pressão, ele vai para o lugar onde tem menor volume, certo? Então, a gente pode deixar um asteriscozinho aí na A. A diminuição da temperatura também é uma coisa interessante. Mas lembremos, ao aumentar a temperatura, a reação vai para o lado endotérmico. E ao diminuir a temperatura, a reação vai para o lado exotérmico. Então, não podemos diminuir a temperatura. Caso diminuirmos a temperatura, ela iria se deslocar no sentido dos reagentes, né? E a gente não quer isso. Ele quer, a FPS está trabalhando nessa questão para deslocar-se para a direita. Então, aumentar a pressão por adição de gás inerte, remoção de qualquer quantidade de hidrogênio. Outra regra importante: se a gente diminuir a concentração, ele vai ser deslocado para o mesmo sentido. Então, a gente não quer isso, certo? Teria que aumentar a quantidade de hidrogênio, certo? Para ele se deslocar ao produto. É só lembrar, aumentou a quantidade, ele vai tendenciar a ir para o outro local, ou seja, aumentou o reagente vai para o produto, aumentou o produto vai para o reagente. Tem que pensar dessa forma. E a adição de um catalisador não é a melhor maneira, entendeu? Então, minha gente, é, fazendo uma coisa bem estudiosa aí no sentido de fazer o acerto da questão, a gente marcaria a letra A, tá bom? Letra A aqui nessa questão. Obrigado, minha gente.